Muito bom dia, meus amigos. Aqui com vocês o Ministro Marcos e eu venho aqui no nome de Jesus Cristo trazer uma mensagem de Deus, trazer uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Amém? Irmãos, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus ele dê uma paz no seu coração nesse dia. A paz de Deus, irmãos, ela excede todo entendimento humano. A paz de Deus, ela foi comprada por Jesus naquela cruz do Calvário, com o sangue precioso de Jesus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva em nome de Jesus. A sua inscrição ela é importante. Amém? Também eu peço que você compartilhe o conteúdo desse canal nas suas redes sociais. E eu peço a você também que me siga lá no Instagram, Ministro Marcos 77, é minha conta lá no Instagram. Eu estou sempre colocando um versículo, uma palavra lá. Eu creio que Deus ele vai abençoar muito a sua vida em nome de Jesus. E assim, irmãos, nós vamos fazendo a obra de Deus e Deus vai alcançando a vida das pessoas em nome de Jesus. Amém? Nossa mensagem está aqui no Evangelho de João, capítulo de número 2, no versículo 23, diz assim, João, capítulo 2, versículo 23. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então aqui nessa passagem, irmãos, fala, quando Jesus estava ali em Jerusalém, pela Páscoa, muitos vendo os sinais que Jesus fazia, as curas, os milagres, Jesus ele multiplicava pães e peixes, multiplicou pães e peixes para poder satisfazer a necessidade do povo, amém? E muitos creram nele pelos sinais que ele fazia, amém? Mas a Bíblia diz que mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos os conhecia. Então, irmãos, Jesus, Deus, irmãos, ele conhece a índole humana. Ele sabe, irmãos, o que passa no nosso coração. Amém? Irmãos, nós sem a presença de Deus, nós não somos nada. Amém? Nós temos que cada dia, cada momento da nossa vida, nós temos que vigiar o nosso coração. Vigiar os nossos pensamentos. Amém? Vigiar as nossas atitudes, as nossas emoções. Amém? Quantas das vezes nós tomamos decisões na nossa vida baseadas na nossa emoção? Porque o ser humano é um ser emotivo. Às vezes as pessoas assumem compromissos financeiros, às vezes pelo momento que a pessoa está passando. Às vezes a pessoa não pode esperar, um momento de dificuldade. Vem, irmãos, um momento de dificuldade, aperto. E as pessoas às vezes não conseguem, irmãos, passar por aquele momento. Às vezes a pessoa acaba fazendo mais compromisso ainda e piorando ainda mais a situação. Amém? Então Jesus, irmãos, ele fazia os milagres, as maravilhas, e as pessoas muitas das vezes seguiam a Jesus por conta daquilo que ele fazia por elas, Porque Jesus multiplicava pães para satisfazer a fome do povo, porque Jesus curava, mas Jesus ele sabia, irmãos, o que passava no coração do homem. E muitos estão assim nos dias de hoje. Muitos querem sempre receber algo de Deus, mas muitos não buscam a Deus, por amor a Ele. A Bíblia diz que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Amar a Deus por aquilo que Ele é, amém? E não por aquilo que Ele pode fazer por nós, porque Deus, irmãos, Ele é poderoso, amém? Ele sabe o momento das coisas acontecendo na nossa vida, amém? E Deus ele trabalha em nós dia após dia. Só que esse trabalhar do Senhor na nossa vida é conforme nós vamos entregando a nossa vida totalmente para Ele. Amém? Só que nos dias de hoje, irmãos, o homem, ele se ira facilmente. Amém? É algo que eu queria falar nessa mensagem. Às vezes você fala não para uma pessoa, pessoa cristã que eu estou falando. Às vezes essa pessoa se ira com você. Ou às vezes a pessoa até se ira com uma outra pessoa sem você saber o real motivo que aquela pessoa está irada. Mas simplesmente porque entrou um pensamento no coração da pessoa, a pessoa absorveu aquilo, ela acha que é aquilo, e ela começa a ficar irada com você,
né? Às vezes começa até a proferir palavras contra a sua vida sem você saber. Então a índole humana é dessa maneira, irmãos. O homem, se a gente não vigiarmos na nossa emoção, às vezes alguém fala não para nós, que não dá para fazer algo, nós temos que guardar o nosso coração no Senhor. Deus, ele sabe, irmãos, da vida de cada pessoa. Ele sabe das dificuldades que cada um passa dentro da sua casa, principalmente aqueles que têm família, aquele que marido, esposa, que tem filhos, amém? E o nosso primeiro ministério, irmãos, começa dentro da nossa casa. Nós temos que dar suporte para a nossa família. Todo esse tempo, irmãos, que eu já andei, né, por alguns lugares pregando a palavra de Deus, e quantas vezes eu vi, irmãos, a pessoa era uma bênção dentro da igreja, mas em casa, no tratamento com os filhos, com a esposa, com o marido, era um capeta, era um demônio. Amém? Que testemunho é esse, irmãos? Né? Então o nosso testemunho tem que começar dentro da nossa casa. É claro, irmãos, que um casamento passa as suas dificuldades, as suas lutas, as suas tribulações, mas é um fazendo pelo outro, né? Muitas vezes o marido se sacrificando pela esposa, a esposa se sacrificando pelo marido, porque a palavra de Deus diz, irmãos, que serão dois em uma só carne. Amém? Se eu fizer algo de ruim para minha esposa, eu vou estar também me prejudicando. E muitos não entendem isso nos dias de hoje. Amém? Então, cuide da sua casa primeiramente. Se você é casado, né, cuide da sua família. Amém? É claro, se você tem um compromisso ministerial, cuide do seu ministério também. Mas às vezes se não dá para você fazer algo, participar de algo, por conta de problemas que às vezes está acontecendo dentro da sua casa, dê o suporte primeiramente para a sua família. Amém? Cuide daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não seja negligente com a sua casa. Amém? Porque o nosso primeiro ministério, irmãos, é a nossa família. E o coração do homem, irmãos, é dessa maneira que Jesus está falando. Jesus fazia sinais, Jesus saciava a fome daquele povo, mas Jesus não confiava no homem, porque Jesus, ele sabia o que se passava no coração do homem. E é assim, irmãos, às vezes você pode fazer 100 coisas para uma pessoa, mas se você negar uma, às vezes aquela pessoa vai ficar irada com você, ela vai ficar revoltada com você, ela vai começar a lançar palavras contra a sua vida, amém? Ela vai começar, às vezes, até te amaldiçoar pelas suas costas, mas você deve confiar tão somente em Jesus, na palavra dele. Tem muitas pessoas que acabaram se esfriando na fé porque colocaram a sua confiança em homens, depositaram o seu coração em homens. Jesus, ele andava no meio das pessoas, curando, abençoando, mas ele não deixava o comportamento das pessoas influenciar aquilo que Deus havia colocado para ele fazer aqui nessa terra. Amém? Congregue, se você vai à igreja, congregue, né? Se você tem um ministério, cuide do seu ministério, mas também cuide da sua casa, da sua família. Amém? Eu tenho falado isso aqui com uma certa constância. Vida financeira, irmãos, toma cuidado com o compromisso que você assume. Não dê o passo maior que a sua perna. Amém? Se você assumir um compromisso com alguém, cumpra esse compromisso. Amém? Não deixe portas abertas na sua vida para o inimigo atacar ainda mais a sua vida. Como eu falei no meio da mensagem, tem muitas das vezes, irmãos, nós tomamos decisões na nossa vida pelo nosso emocional. Amém? Guarde a sua vida na palavra de Deus. Porque o inimigo é assim, irmãos, ele vai colocando situações na nossa vida para a pessoa tomar decisões erradas e quando vê a pessoa está num beco sem saída. Amém? Então guarde seu coração. Mas o principal que eu queria falar nessa mensagem, irmãos, Jesus, ele não confiava no homem. Ele sabia aquilo que se passava no coração do homem. Amém? Então nós temos sim, nós precisamos das pessoas, irmãos. Nós temos que crescer como o corpo de Cristo. Mas coloque a sua confiança somente no Senhor. Amém? Que Deus ele venha abençoar a sua vida através dessa palavra. Se você puder, feche seus olhos agora. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu venho através, meu Deus, dessa mensagem, através dessa palavra, Deus, pedir a tua bênção, meu Pai, sobre a nossa vida. Meu Deus, aquela pessoa que se decepcionou com alguém fez algo que magoou, que feriu essa pessoa.
Pai, que neste momento o Senhor venha abençoar essa vida, tirar essa mágoa, essa chateação, essa tristeza desse coração, Pai. Meu Deus, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, Pai. E nós confiamos na Tua graça, no Teu poder, Pai. Salva-nos de nós mesmos, ó Pai, em nome de Jesus. Cobre-nos, ó Deus, com o sangue precioso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, ó Pai, em nome de Jesus. Nos dá a Tua bênção, Senhor, a Tua graça, o Teu poder e a Tua misericórdia. Abençoa, meu Deus, cada vida que está recebendo essa palavra, que nós venhamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.